Descomplicando as notícias. Bom, você já deve ter ouvido falar de alguns empresários e políticos envolvidos em fraude de dinheiro de fundo de pensão. O Trump, antes de se eleger nos Estados Unidos, estava sendo investigado aqui no Brasil por desviar dinheiro do fundo de pensão de duas estatais para a construção de seu hotelzinho no Rio de Janeiro. Assim como Trump, Renan Calheiros, Eduardo Cunha, Michel Temer e nosso atual ministro da Economia, Paulo Guedes, também já foram investigados por fraude em fundos. Mas o que seria então o fundo de pensão? E por que muita gente quer pegar uma parte dessa bolada? Bom, fundo de pensão ou entidades fechadas de previdência complementar são organizações sem fins lucrativos que têm como único propósito o pagamento de um benefício previdenciário adicional ao pago pelo INSS. Na prática, é uma empresa que gerencia o capital formado por uma outra empresa e seus funcionários. São planos de previdência coletivos, ou seja, o mais comum que a gente conhece são os planos de previdência privados, particular. Esse é quando você vai lá em alguma instituição financeira, banco, uma empresa de previdência, e começa a contribuir mensalmente com uma quantia. Depois de um certo tempo estipulado, ou até se aposentar, ele começa a receber de volta tudo aquilo que investiu, mais uma pequena correção e vai receber em suaves parcelas. Os primeiros fundos de pensão do país surgiram na década de 1970. Primeiro pelas mãos de grandes estatais, como Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, e depois por meio de conglomerados privados como Itaú, Volkswagen, entre outros. Essas grandes estatais ou empresas aderem a um fundo de pensão com o único objetivo de manter seus funcionários em seus quadros por mais tempo. Essas empresas entendem que se o funcionário tem um plano de aposentadoria, ele pode ficar na empresa até se aposentar e não precisa ficar mudando de emprego ou querendo uma outra estabilidade. Hoje são poucas empresas que aderem a essa prática de fundo de pensão, pois cada vez mais querem mão de obra especializada e com muito conhecimento que possa pagar cada vez menos. É o que fazem quando trocam um funcionário antigo da casa, com alto salário, e contratam um guri saindo da faculdade. Quando a empresa adere ao fundo, ela oferece aos seus funcionários e os funcionários irão contribuir mensalmente e passam a ter também o desconto diretamente na folha de pagamento. O valor que o funcionário irá contribuir é ele que vai determinar, sabendo que quanto mais ele contribuir, mais ele irá ganhar. Contudo, uma das maiores vantagens do fundo de pensão é que a empresa também costuma contribuir com um percentual do valor para o fundo de pensão de seus empregados, o que faz aumentar mais rapidamente o montante. Tem empresa que oferece o mesmo valor, ou seja, a cada R$ 1 do funcionário, a empresa também contribui com R$ 1. Logo, o fundo de pensão são ótimas opções de investimento, pois lá na frente, quando aposentar, terá uma renda extra e, dependendo da sua contribuição mensal hoje, pode até superar o salário de aposentado, aquele do INSS. Outra vantagem do fundo de pensão é que o dinheiro investido é utilizado pelos administradores para realizar aplicações no mercado de ações, no setor imobiliário, em renda fixa e até para realizar participações em organizações empresariais de cunho privado, tudo dentro do limite determinado pelo Banco Central. Portanto, a diferença da previdência particular, aquela que a gente sabe quanto vai contribuir e quanto vai receber no final do contrato, o que vai mudar é que no fundo de pensão, o valor a receber pode ser bem melhor a depender dos investimentos feitos pelo próprio fundo de pensão. Quando o empregado se aposenta, passa a receber o benefício em parcelas mensais. Por acaso ele sair da empresa, recebe o direito de resgatar parte do dinheiro que contribuiu enquanto trabalhava lá. Caso morra, os seus herdeiros, designados por ele, receberão benefício. Atualmente, há mais de 300 instituições
que compõem a indústria de fundos de pensão existente no Brasil. Juntas, geram um montante de mais de R$ 1 trilhão em investimentos. Algumas dessas empresas são a Previ, do Banco do Brasil, a Petros, da Petrobras, a FUNCEF, da Caixa Econômica Federal, a Fundação CESP, Companhia de Energia Elétrica do Estado de São Paulo, a Valia, da Vale, Serpros, do Serpro, entre outros. Então, por que tem tanta gente querendo meter a mão nos fundos de pensão? Bom, pelo montante de mais de R$ 1 trilhão que esses fundos possuem, é fácil perceber que daria para retirar uns milhões e nem levantar suspeita. Uma outra fraqueza dos fundos é que seus administradores têm autonomia para realizar os investimentos. Apesar de terem os fiscais dos fundos, os administradores podem fraudar o fundo e os fiscais nem perceberem, porque normalmente os fiscais dos fundos são os próprios funcionários da empresa, eleitos por votação, e que na grande maioria não entende muito de finanças nem de mercado imobiliário, renda fixa, ou que seja. Portanto, está aí uma porta para o dinheiro do fundo sair pelo ralo. Bom, para finalizar, só queria comentar que na última operação da Polícia Federal, a Greenfield, depois de 5 anos de investigação, foram devolvidos para os fundos mais de 12 bilhões de reais. Pasme, do total de 54 bilhões de reais que foram desviados dos fundos. Ou seja, tem 42 bilhões de reais dos fundos que sumiu. Bom, aí a gente vê que os fundos de pensão têm dinheiro e tem que ficar de olho. Esse foi o Descomplicando as Notícias.